Alexandre Santos, né, engenheiro e escritor, o tema O Alcance da Palavra. Por favor, Alexandre. Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite que me foi feito para proferir essa palestra de hoje. Quando eu quero fazer um registro que semana retrasada, ou foi semana passada, o Jalmi já tinha me feito esse convite. E no turbilhão das comunicações que a gente recebe, eu perdi a comunicação e fiquei sem dar resposta. E essa semana, ao longo dessa semana, eu pedi desculpas a Jalmi por não ter dado resposta semana passada e, mais uma vez, eu reitero essas desculpas. Eu não acho... Enfim, eu costumo dar resposta a todas as comunicações que me chegam, especialmente das pessoas importantes, entre as quais está o nosso queridíssimo Jalmi. Então, mais uma vez, Jalmi, me perdoe aquela falha da semana passada. E essa semana, quando o Jalmi me falou desse convite, eu fiquei muito orgulhoso, mas muito orgulhoso mesmo. Acho que falar para um grupo como esse nosso é uma honra muito grande. Dificilmente se consegue reunir um conjunto tão perspicaz, de formação tão elaborada e de preocupações tão especiais como é do nosso grupo. Inicialmente, eu pensei em dois temas. Um tema seria a beleza das obras de engenharia, que seria uma palestra que, de alguma forma, complementaria, daria sequência àquela minha palestra inicial, quando eu falei que engenharia era uma arte. E nessa palestra que eu pensei em fazer sobre a beleza das obras de engenharia, então faria uma abordagem sobre a estética. Né? A gente pensa sempre na engenharia como o aspecto da lógica, mas a engenharia guarda uma estética que é muito própria dela e faz com que as obras de engenharia sejam extremamente bonitas. Seja quando você estabelece a estética a partir de critérios de dificuldade, enfim, até mesmo de beleza. Mas aí o fato é que, pensando direitinho, eu achei que deveria falar sobre a palavra. E quando eu conversei com o Jalmi, eu já estava mais ou menos com a cabeça feita de falar sobre a palavra. E o interessante é que, a despeito do nosso grupo ter a preocupação maior do grupo, seja com relação às pesquisas psicobiofísicas e à força da mente, o fato é que entre nós temos muitos escritores. Eu não posso esquecer jamais do dia que eu visitei o Walter Rosa Borges, para pedir a ele o voto para a Academia de Letras e Artes do Nordeste. E eu tive a honra de receber o voto do Walter. E Walter participa da Academia de Letras e Artes do Nordeste na condição de poeta. É um grande poeta e um grande escritor. E aí nós vemos também Guaraci, que tem um pé na arte muito grande, é um grande cantor. Nós temos diversos escritores aqui no nosso grupo. E aí eu fiquei animado em falar sobre a palavra. Que a palavra, e eu vou falar sobre a palavra do ponto de vista da escrita. Né? Eu poderia falar a palavra do ponto de vista de qualquer linguagem artística. Né? E seria... eu vou falar da palavra enquanto linguagem escrita. A palavra, ela nada mais é do que um código. É um código que associa alguns símbolos a um certo significado. E ao fazer isso, ela facilita a comunicação, facilita a linguagem. Então, você tem, por exemplo, palavras que, num certo idioma, significam uma coisa e sempre significa aquilo naquele idioma. Existem outras palavras que têm significados múltiplos. E na língua portuguesa, a gente costuma falar, por exemplo, como exemplo, sempre a gente recorre para a palavra como manga, que tem diversos significados. Mas o fato é que, de modo geral, a palavra ela tem uma simbologia gráfica ou sonora, e a ela se corresponde um significado. Acontece que o uso da palavra é feito de diversas formas, incluindo diversos profissionais. Eu vou citar, basicamente, 3 profissionais que fazem da palavra um instrumento regular de trabalho. Eu vou citar os escritores, vou citar os jornalistas e vou citar os publicitários.
né? A partir disso, a gente vai fazer algumas considerações sobre a escrita criativa. Na sequência, a gente vai falar algumas considerações sobre sobre a ficção e a realidade. Basicamente, vai ser esse o roteiro que eu vou seguir nessa nossa conversa. E ao final do encontro, quem tiver mais interesse em tomar conhecimento dessas coisas que eu vou falar, eu poderia disponibilizar alguns textos que eu já publiquei sobre esse assunto. Então, inicialmente, vamos falar da palavra usada pelos jornalistas, né? O jornalista, que é um escritor, ele faz da palavra um instrumento de trabalho, né? O jornalista, ele usa a palavra para descrever um fato, né? Ele usa a palavra para descrever fatos. Então, nesse caso, não cabe, por exemplo, aquilo que se chama de escrita criativa, porque o jornalista ele não pode criar. Ele pode usar a palavra de uma forma bonita, ele pode fazer da notícia um poema, ele pode escrever a palavra em verso, em rima, tudo, mas ele não pode inventar. Quando ele inventa, ele cai no vasto campo das mentiras. E a mentira não cabe no jornalismo. Quem usa mentira no jornalismo, ele está sendo, no mínimo, desonesto com quem está lendo e achando que é verdade. Imagine, por exemplo, que a gente fosse pegar o jornal do dia a dia e fosse ler sempre o jornalista que faz invenções. A gente não teria a menor condição, não teria a menor credibilidade. Aquele jornal não seria comprado jamais por a gente, porque a gente não ia ter confiança naquele jornal. Então, no caso do jornalismo, a palavra ela tem que ser guiada pela realidade. E, mais uma vez, eu faço um registro de que é muito difícil, no mundo e na vida, a gente fazer uma diferença clara entre o que é realidade e o que é ficção. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento dessa nossa conversa. Então, nesse momento, então, eu quero deixar muito claro, destacar, que é muito complicado para o jornalista ele querer usar a escrita criativa. Ele não pode criar. Ele tem que se ater a fatos. Senão ele cai no campo das fake news, e o jornalista que regularmente usa de fake news, ele perde a credibilidade e não vai ser jamais respeitado enquanto jornalista. É evidentemente que ele pode aqui ou ali se enganar, e nem sempre aquele que transmite uma mentira é mentiroso. Eventualmente o cara transmite uma mentira achando que é verdade, e nesse caso ele não mente, ele simplesmente ele não teve o cuidado de checar uma fonte. Um outro tipo de uso da palavra é aquela que é usada pelos publicitários. E aí a palavra já tem outro significado, já tem um outro sabor, porque ela tem a serviço do marketing, seja o marketing positivo, seja o marketing negativo. No marketing positivo, que a gente conhece mais, a propaganda procura destacar aspectos positivos de alguma coisa. Por exemplo, eu quero dizer que o headphone de Guaraci é o melhor. Eu digo, é o melhor porque ele faz com que ele é bonito, ele encaixa bem na cabeça, ele faz uma filtragem de sons, e eu começo a dizer coisas. Mas, mesmo assim, o uso da palavra está sujeito a alguns aspectos éticos, para não cair no campo da propaganda enganosa. A propaganda enganosa é o fato, por exemplo, de você comprar um carro, o carro é anunciado como sendo um carro que faz de 0 a 100 quilômetros em 1 segundo, e você compra o carro e depois descobre que aquele carro não é assim. Então, eu uso da palavra de forma enganosa. Então, você vê, nós já vimos 2 casos do uso da palavra segundo alguns aspectos. Um é no caso do jornalismo, que ele tem que estar feito à realidade. Pouco importa se ela é dura ou se ela é crua, mas é a realidade. Quando o jornalista começa a mostrar somente um lado da notícia, eventualmente ele cai no campo da propaganda. Não é? Por exemplo, os assessores de imprensa, no fundo, eles não fazem jornalismo, eles fazem propaganda. Não é? Eles não dizem tudo, dizem somente um pedaço. Evidentemente, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil a gente distinguir entre o que é jornalismo, o que é publicidade e mesmo o que é escrita criativa, o que é a ficção.
Então, nós vimos a palavra em 2 campos. Nós vamos agora conversar sobre a palavra no campo específico dos escritores. E o escritor, aquele que faz da palavra um método de escrita de arte, esse está completamente livre de qualquer tipo de restrição. A escrita criativa, ele está muito associado ao campo da ficção. Então, ele não tem nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com aquilo que existe, nenhum compromisso com as qualidades. Ele pode usar a palavra do jeito que ele quiser. Não é à toa que uma boa parte dos livros, eu me refiro a livros de ficção, livros de literatura artística, eles fazem a abertura dos textos, fazendo uma ressalva que este texto é sei lá, não é verdade, os personagens são inventados, enfim, ele faz algumas referências, porque eles estão livres para fazer qualquer coisa. Evidentemente, aí eu faço algumas ressalvas. José Américo de Almeida, que foi um dos principais escritores do Brasil, no meu modo de pensar, ele dizia claramente que, dizia um negócio interessante, existem diversas formas de contar uma verdade, e talvez a mais eficaz seja aquela que tem forma de mentira. Ou seja, o cara contava uma verdade, dizendo como se fosse uma mentira, mas no final era uma verdade. Isso é uma coisa muito... Eventualmente, você vê um filme, é um filme que é apresentado como sendo um filme de ficção, mas você, no final, você começa a ver que aquela ficção está servindo a alguém. Não é à toa que muitos filmes de ficção são censurados por alguns regimes autoritários. É interessante isso. Mas o fato é que a palavra usada pelo escritor de literatura artística, ela não guarda nenhum compromisso com a verdade. Então, isso é fundamental. Agora, a gente começa a chegar nesse ponto e começa a fazer uma pergunta. Mas o que é verdade e o que é mentira? Muitos autores dizem que verdade e ficção são lados de uma mesma moeda. O limiar entre a verdade e a ficção é muito tênue em alguns casos. A não ser aquele, quer dizer, eu tive na minha casa uma empregada, Zezé, e Zezé ela era uma mentirosa compulsiva. Ela mentia por mentir, né? Ela mentia por mentir. Outro dia eu vi um documentário, quando se entrevistou, era um documentário, e o apresentador insistiu na pergunta, fez uma pergunta, e a moça foi ganhando confiança, ela era uma prostituta, foi ganhando confiança, e lá pelas tantas ela disse que mentia muito, era muito mentirosa. E aí o entrevistador fez, mas você está mentindo agora? Você já mentiu nessa entrevista? Ela riu um pouco e disse, não, nessa entrevista não, mas eu menti ontem, quando disse que talvez não quisesse fazer a entrevista de hoje. Quer dizer, existe uma questão da mentira e da verdade, é muito tênue. A gente nem sabe quando é verdade e quando é mentira. E mais ainda, às vezes, a verdade, ela depende de alguns conceitos, ela depende de algumas observações, de algumas aceitações da comunidade como um todo. Então, eventualmente, o médico, estou vendo aqui Molina, e a família fala, mas como é que está fulano, o paciente? E o médico diz, olha, ele tá com sinais vitais normais. E a forma como as pessoas compreendem aquela informação dá margem a que, por exemplo, mentiras, e eu vou usar as palavras aspas, né? Não, fulaninho disse, não, o médico disse que está melhorando. Não, o médico disse que está com sinais vitais normais. E o que significa isso? Significa que ele está respirando, que ele está com o coração batendo. Isso não é nem melhor nem pior. Quer dizer, a interpretação daquela informação, que redunda em informações distintas, diversas, não pode ser taxadas de mentira, nem de verdade, porque tem uma base. Mas a depender do olhar, aquilo vai ser uma mentira ou vai ser uma verdade. Onde está fulano? Por exemplo, nós estamos aqui vendo o César
na fila lá do Geraldão. Né? E alguém pode dizer, mas... e ele está participando da reunião? Ele diz, não, estou aqui numa reunião. Eu disse, não, você não está na reunião, porque eu estou vendo você, está no Geraldão. E ele está no Geraldão e participa de uma reunião. Ou seja, o limiar entre verdade e mentira é muito tênue, muito tênue. Isso é uma coisa fundamental para que a gente possa compreender algumas coisas. Nós conversamos há poucos instantes e sobre o que acontece no mundo hoje. E, por exemplo, algumas pessoas dizem coisas que para uns grupos é mentira, e elas dizem, vamos dizer assim, elas, em nome da liberdade, elas dão informações que nem sempre correspondem com a verdade para alguns grupos, mas para outros correspondem como verdade. Então, eu quero dizer com isso que a diferença entre mentira e verdade depende muito de quem está ouvindo e de quem está falando. Basicamente, a mentira é aquela palavra que é dita por alguém e ele sabe que ela não corresponde com a verdade. Então, por exemplo, aquele marido traidor que diz à esposa que foi jogar futebol e quando ele foi, na realidade, para uma farra, aquilo é uma mentira. Ele sabe que está usando a palavra de forma equivocada. Mas, quando ele não sabe, aquilo não é uma mentira. E mais ainda, quando a esposa acredita no marido, mesmo ele tendo mentido, ela pode ser agente de uma mentira. Onde está o seu marido? E ela responde, ele está jogando futebol. E alguém sabe que o marido está na farra. A pergunta é, a esposa que transmitiu a informação de boa fé e que chegou a ela errada, equivocada, ela estará mentindo? A resposta é não. Então, a questão da mentira e da mentira e da verdade, ou da mentira e da ficção, da ficção e da verdade, enfim, esse emaranhado de coisas, permite com que a gente faça muitas ilações. E, na maior parte das coisas, isso reflete na palavra. Que palavra, como vamos transmitir essa palavra? Agora, tudo isso se complica àqueles que assistiram o filme Matrix, né? Quando diz que tudo é uma mentira, né? Que nós somos parte de um programa de computador. Então, se isso é verdade, é que não existe mais verdade. Mais ainda, há um tempo atrás, eu participei de um encontro literário e se discutia sobre o tema dessa mesa que eu participei era justamente ficção e verdade. E um dos palestrantes, e tinha formação de engenheiro, a formação dele na área de engenharia, e ele começou a falar dos vazios que existem no mundo. Né? Considerou lá um átomo, considerou o núcleo, a distância entre o núcleo e as órbitas, e no final ele provou que o mundo era um grande vazio, né? Que vazio